Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos transmitindo para o Brasil e o mundo através da internet e estamos ao vivo, falando da cidade do Rio de Janeiro e já convidando você para participar do nosso programa. Envie sua mensagem, dê o seu alô, faça a sua pergunta. Nós estamos aqui num programa participativo e rogando a Jesus nos abençoe. E já estamos aqui compartilhando a tela com o nosso Ronaldo Gomes, nosso querido amigo, está sempre conosco. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, que Jesus nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Gratidão a todos. Muito bem. Estou vendo que o Tavares está na tela, mas talvez seja só que eu... Só. Tudo bem. Ok, nada demais. Vamos lá, então. Hoje, você já está vendo, olha o letreiro no rodapé aí da sua tela, né? E o letreiro, ele indica, né, todo o conteúdo, como você pode participar, e você já deve ter lido. Se não leu, vai ler agora, que o nosso programa Espiritismo e Educação desta noite, ele vai trabalhar o tema da educação e o espírito imortal e reencarnado. Sim, é claro que nós sempre falamos sobre esse tema, é óbvio, né? Porque somos espíritas, a abordagem é à luz da doutrina espírita, mas esse tema é o gancho para nós continuarmos toda a conversação que estamos tendo nos últimos programas e que se liga justamente a essa questão da imortalidade e também da reencarnação. E o Ronaldo vai dar o seu pontapé inicial, mas antes, já estou vendo aqui a participação do nosso Wilson Ora, lá de Recife, Pernambuco. Boa noite a você também, Wilson. E você faça com o nosso Wilson, envie aí a sua mensagem. Muito bem, Ronaldo, vamos então dar início. Marcos, a educação, espírito imortal e reencarnado. Aí nós temos 3 palavras aí fortes. E vamos fazer aqui um apanhado. E eu tentei aqui buscar um texto. Aí eu achei um texto aqui, ele é a filosofia espírita da educação. Parece que é de Marcos Demário, não sei, uma coisa assim parecida, entendeu? Mas, enfim, eu vou ler alguns pedacinhos e aí a gente vai se debruçando nisso. Mas acho que é de Marcos Demário, sim. Mas vamos lá, é um texto importante porque, para mim, ele sintetiza justamente o que o texto hoje, o que nossa conversa hoje, nossa live hoje, vai trazer no nosso programa sobre esse aspecto do espírito imortal, da educação e o reencarnado. Aí eu não vou ler todo, então vou pegar partes do texto que você vai começar a entender. Tenho certeza que sim.
Marcos Demário é conhecido, acho que você deve conhecer ele também. Mas vamos lá. Aqui na primeira, segunda, ele fala assim, ó, esse mundo que se abre diante de nós estrutura automaticamente uma filosofia espírita da educação. Ok. O aspecto educacional do espiritismo, através de sua filosofia, descortina um mundo novo para a renovação moral do homem a partir da constatação da imortalidade e da reencarnação. Então, ele diz aqui, ó, é a palavra balizada de Kardec que sentencia isso. Ele diz assim, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E aí, Marcos? Nós já falamos várias vezes sobre isso. Nós falamos da imortalidade. Estou aqui mais para começarmos a darmos uma ideia, como a filosofia espírita ela traz realmente para nós. Veja, vou abrir um parente, Marcos, senão fica parecendo que nós estamos colocando aqui o primórdio de tudo, a sociedade agora é espírita. Nada disso. É que o espiritismo vem colaborar para que possamos nós nos desmaterializarmos, espiritualizarmos, humanizarmos, filosoficamente falando, numa visão espiritualizada, e por aí vamos colocando, dando pontapé. É isso mesmo, Ronaldo. Lembrando que quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, na primeira página, né, da obra, que é a página que apresenta a obra, ele colocou um subtítulo. Ele diz assim, Filosofia Espiritualista. Então, ele já indicava que o Livro dos Espíritos estava trazendo a todo mundo uma filosofia espiritualista. Ora, toda filosofia espiritualista é aquela que se baseia em ver o ser humano como algo além da matéria. Normalmente, esse algo é chamado de alma. Tá? Então, o Livro dos Espíritos parte da crença sobre a existência da alma. E aí eu vou ler, ele, logo abaixo do título, O Livro dos Espíritos, Kardec escreve o seguinte, contendo, então, o Livro dos Espíritos, né, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Bem, então, quando ele apresenta o Livro dos Espíritos, ele já dá essa primeira informação. Este é um livro que traz uma doutrina. Essa doutrina tem por base uma filosofia espiritualista, que considera a existência da alma. Então, isso é um princípio e, junto desse princípio da existência da alma, a pluralidade das existências. Ou seja, que a alma tem mais de uma vida. Então, aí entra a reencarnação. Como Kardec disse que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista, nós temos que compreender o seguinte, de toda a filosofia, seja ela qual for, de toda a filosofia, você sempre extrai uma pedagogia. E de toda a pedagogia, você vai ter uma educação, ou seja, uma prática educativa. Bom, então, se o Espiritismo é uma filosofia, é claro que dele, primeiramente, nós vamos extrair uma filosofia da educação. E com essa filosofia da educação, nós vamos fazer uma pedagogia espírita, ou seja, então você tem a filosofia espírita, dela você desenvolve a filosofia espírita da educação, desta você vai desenvolver a pedagogia espírita e desta você chega na educação espírita. Mas tudo isso tem por base justamente a imortalidade e a reencarnação.
Perfeito, Marcos. E aí no texto aqui, ele puxa também, isso é muito bom, é Herculano Pires, porque ele fala assim: a filosofia da educação abrange todo o contexto de ações e reações subjetivas que vai do ser como ser social, como ser social e como cultura, e a filosofia da educação extravasa de sua própria polaridade no momento em que transcende o social para penetrar no cultural, no pleno domínio do espírito. Aí vem a pergunta: e qual a filosofia da educação que penetra no momento em que transcende tudo isso? Então, qual é o pleno domínio do espírito? Qual é a filosofia que penetra nesse domínio do espírito? É a filosofia espírita. E você explanou bem aí, Marco. Então, só estou dando o reforço. Por quê? Aí vem, mas por que a filosofia espírita, que tem esse aspecto social, cultural, que abrange todo esse contexto? Eu gostaria que você colocasse aí. Esse texto aqui é de Mário de Mário, tá? Só para... Ele faz um grande apanhado ali. Muito bem, Ronaldo. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a Rosane Ribeiro, que também está enviando aí a mensagem, enviando um abraço aqui para todos nós. Bem, por que a filosofia espírita? Porque o espiritismo é uma doutrina. Ou seja, o espiritismo é um conjunto de princípios filosóficos, científicos e religiosos, do ponto de vista das consequências morais da sua própria filosofia. Então, como ela tem por base a imortalidade da alma e a reencarnação, ela penetra, sim, tanto no cultural quanto no social. Mas alguém vai nos dizer aqui, mas espera lá, o budismo também leva em consideração a imortalidade da alma e a reencarnação. O catolicismo e o protestantismo não levam em conta a reencarnação, mas levam em conta a imortalidade da alma. Qual é a diferença? Bem, a diferença é que o espiritismo é também ciência. Ou seja, o espiritismo estuda essa realidade da imortalidade e da reencarnação. O espiritismo não fica apenas numa discussão filosófico-teórica. Não, através da mediunidade, o espiritismo pega os fatos e dos fatos remonta as causas. E aí faz todo um estudo, e por isso, então, que Allan Kardec nos lembra que o espiritismo estuda as relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, como se dá essas relações e assim por diante. E para nós espíritas, a alma é um ser circunscrito. A alma é a individualidade pensante, criada por Deus. E quando nós estamos na condição de espírito, que é a condição de estar desencarnado, nós não deixamos de ser uma alma, ou seja, não deixamos de ser humano. Porque as outras doutrinas, muitas vezes, não sabem explicar isso. Quer dizer, acreditam que somos uma alma, mas não sabem explicar exatamente como fica essa alma depois da morte do corpo, exatamente para onde ela vai, o que ela faz e como é, né? Como é esse mundo das almas, que o Espiritismo chama de mundo espírita. Então, essa é a grande diferença. O Espiritismo explica o que é a imortalidade, explica o que é a alma, explica para onde ela vai e explica para onde ela retorna. E aí é que é, então, a reencarnação. Então, essa é a grande diferença. Perfeito. Eu vou dar continuidade aqui, Marcos, que é corroborando, você aqui vai dando uma grande observação. Então, não que as outras doutrinas espiritualistas tenham desconsiderado o espírito, mas nenhuma possui a sistematização do conhecimento do ser enquanto ser imortal, criado por Deus, como possui o espiritismo. E sistematização em bases lógicas, racionais, comprovadas por pesquisas sérias,
acerca da reencarnação e pelas investigações pós-mortes proporcionadas pela mediunidade. Aí, Marco, eu gostaria de tocar num ponto, que é a ciência, que a mediunidade ela independe da doutrina espírita, ou seja, a doutrina espírita vem explicar esses fenômenos. E aí entra a ciência da imortalidade da alma. Dá uma pincelada aí, Marcos, que é bom para que possamos compreender que nenhuma outra ciência aborda. Aliás, a ciência materialista, vamos colocar assim, já começam, não é isso, Marcos? Já começam a se preocupar com isso. A psiquiatria, a própria psicologia e por aí vai. Ronaldo, você colocou bem, tá, essa questão do espiritismo ser essa ciência que estuda a imortalidade da alma. Né? E eu tento demonstrar que é mesmo uma ciência. Tá? Não é uma coisa empírica, não é uma coisa meramente teórica, não, é ciência. E a alma sempre existiu, não é? Porque desde que há um ser humano aqui na face da Terra, nós temos uma alma vivente, né? E porque todos nós somos almas. Mas sempre foi aquela dúvida, de onde vem a alma? E depois, para onde vai a alma? A realidade da maioria das filosofias e das ciências é a realidade, como você bem colocou, materialista. E aí você não consegue, né, dar o chamado voo da alma, porque você está preso numa visão e nas conceituações do corpo físico. Mas a alma, na verdade, criada por Deus, que é outro princípio do espiritismo, ela vem do mundo espiritual. Mundo espiritual, ou, falando em termos mais científicos, dimensão espiritual da vida. Porque nós estamos na dimensão material dela, neste mundo terreno, e depois retornaremos à dimensão espiritual de onde viemos. Ou seja, então, a alma já é um ser humano, então? Exatamente, porque o ser humano é uma alma. Tá? Então, nós somos alma. Mas e os espíritos? São quem? Não, os espíritos são apenas e tão somente a alma dos seres humanos que estão desencarnados. E aí agora, você que está aí nos acompanhando, já começou a pensar, espera um pouco, você está querendo dizer que a alma é igual a espírito e espírito é igual a alma? Exatamente, é isso que o espiritismo nos explica. Apenas com uma pequena diferença. Normalmente nós chamamos de espírito quem está desencarnado e de alma quem está encarnado. Mas é a mesma individualidade, é o mesmo ser. Você falou, Ronaldo, que a ciência anda se aproximando dessa realidade. É verdade. Vamos aqui citar apenas um cientista que é mais famoso, que é o Ian Stevenson. Ian Stevenson foi um cientista e professor universitário norte-americano e que tem um livro famoso, que é o 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, se bem que, na verdade, ele estudou mais de 2.000 casos, né? Mas ele selecionou 20 para lançar esse livro. Então, o Ian Stevenson, academicamente, ele estudou crianças que recordavam uma existência passada, ou até, às vezes até mais de uma. E a investigação dele foi científica, feita com método, procurando as provas, e é uma coisa assim sensacional. Podemos citar também o Brian Weiss, psiquiatra norte-americano, também outro grande pesquisador nessa área. Então, a ciência, embora sendo materialista, ela está fazendo aproximações. Tanto que nós já temos no mundo acadêmico, nas universidades, várias delas já instalaram a cadeira de espiritualidade. É isso mesmo. Então, eles estão se aproximando. Como nos diz Allan Kardec, não tem como fugir da verdade, porque os fatos observados e estudados aí estão.
Então, essa ciência, ainda hoje materialista, de pouco em pouco, ela vai se aproximar dessa verdade que o Espiritismo sempre proclamou. E, lembrando, como você lembrou, Ronaldo, a mediunidade não é invenção do Espiritismo. Ela sempre existiu, porque sempre existiram almas, né, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então, essa comunicação, na verdade, sempre existiu, não é uma invenção do Espiritismo. Por isso, o Espiritismo, nós estamos com um tema hoje sobre esse processo de educação. E aí, Marcos, entra a reencarnação como um processo de reencarnação. Sem a reencarnação, não teríamos como ver a reencarnação como educação, como processo de educação, nesse desenvolvimento evolutivo do espírito. Por que a reencarnação ela está ligada a esse processo de educação do espírito? Pois é, Ronaldo. Quem já não recebeu aquela resposta de uma criança ou de um jovem? Para que eu preciso estudar isso? Por que eu tenho que me formar? Por que isso? Por que aquilo? O pensamento materialista, às vezes, realmente fica em maus lençóis. Aliás, esse é um termo bem antigo, tá, gente? Ou seja, fica realmente com problemas para dar resposta. Por quê? Porque a maioria tem a morte como fim. Final de tudo. E se a morte vai acabar com tudo, por que eu tenho que adquirir esse conhecimento? Por que eu tenho que me esforçar em ser isso ou ser aquilo? Por quê? Aí vem o Espiritismo. Por quê? Porque a morte não é o fim de tudo. Porque, na verdade, a existência terrena é mais uma. Mas por quê? Porque existe uma lei que é chamada lei de progresso, que é uma lei divina. Todos nós somos destinados a chegar ao estado de espírito puro, que também é muito comentado como estado de espírito perfeito, ó, intelectualmente e moralmente. Mas nós não somos empurrados para lá. Nós temos que fazer a caminhada própria para chegar lá. E aí entra a reencarnação. Por que estamos vivendo aqui na Terra? Porque Deus, nosso Pai, está nos dando mais uma oportunidade para progredirmos. Mas por que nós sofremos tanto? Porque em existências passadas nem sempre fizemos o bem. E quando não fazemos o bem, e até fazemos o mal, nós temos que responder pelas consequências disso. E então, aqui na Terra, nós ainda estamos passando por expiações, que são essas consequências, e também por provas, para que possamos crescer, aprender cada vez mais. Então, a reencarnação é o que eu chamo de instrumento pedagógico divino. Estamos aqui para bem aproveitar esta existência. E a reencarnação é uma bênção e é educacional, porque aquilo que eu não puder aprender hoje, aquilo que eu ainda não consigo fazer, aquilo em que eu ainda não consigo me melhorar nesta existência, depois da morte do corpo, eu retorno ao mundo espiritual e vou ter a reencarnação lá na frente, ou seja, nova oportunidade, onde eu vou dar continuidade aos meus esforços de progresso. Ou, se for o caso de você que está nos acompanhando, você pode ficar deitado na rede o tempo que você quiser. Tá? Mas isso complica a sua evolução e você vai acabar levando muito mais tempo. Então, olha aí a reencarnação nos dando uma finalidade maior para o viver aqui na Terra. Então, juntando então a imortalidade com as existências múltiplas. Mas eu acho isso um pouco paradoxal, Marcos. Então, eu posso não me preocupar hoje, porque já que eu tenho a próxima reencarnação, na próxima reencarnação ou nas próximas reencarnações eu vou resolver todos os problemas. Então, deixa para a próxima. Então, se eu tenho uma dívida hoje, eu pago essa dívida amanhã.
Por que eu falo isso, Marcos? Porque existe uma deturpação muito grande com esse processo de reencarnação. Né? Tem muitos aí que levam o processo da reencarnação até para os animais. Eu vou vir como um animal na próxima. Então, eu gostaria que você fizesse essas... o que, de fato, é a educação no processo reencarnatório. Bem, nós não podemos esquecer que o Espiritismo, além de ter a imortalidade da alma e a reencarnação como princípios, tem também a lei de progresso, ou lei de evolução. Eu posso deixar para a próxima, como você colocou. Claro que posso. Tenho livre-arbítrio, liberdade. Eu vou, senhor, quero saber de nada não, só na próxima. Agora eu estou na boa aqui, tá? Você pode? Pode. Não resta dúvida. Mas isso tem consequências, não é mesmo? Claro que tem consequências, porque você vai responder por estar desperdiçando a oportunidade que Deus lhe deu nesta encarnação. E existe aquele ditado velhíssimo, perdido aí no tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque sempre que você deixa para amanhã, já está complicado, já está mais complicado. Já tem mais um problema. Você falou da dívida aí. Eu tenho dívida, eu pago amanhã. Tudo bem. Mas quem foi que disse que o credor não vai cobrar juros? Vai ter juros, né? Porque você era para ter pago hoje. Deixou para lá e só vai pagar amanhã. Amanhã já tem juros. Porque o boleto venceu. Não? Você pode pagar amanhã. Ou até semana que vem. Mês que vem. Mas você está correndo riscos de juros, né? Você está correndo risco aí, né, de você ser protestado, né? Seu nome vai para o Serasa, né, como funciona aqui no Brasil, enfim, né? E isso só vai te dar dor de cabeça. A reencarnação é a mesma coisa. Você recebe esta oportunidade para aprender, para construir, para se desenvolver. Mas você pode adiar tudo isso e viver só materialmente falando, só no gozo mundano. Isso é com você. Mas você vai responder por isso. Então, a reencarnação, ela é um processo educacional. Por quê? Primeiro, que solicita de você uma tomada de consciência. E você não tem como escapar, nesta encarnação e nas outras, as consequências do uso que você faz do livre-arbítrio. Muitas pessoas se queixam que só sofrem, só tem problemas na família, é isso, é aquilo. Aí fico se perguntando por que essas coisas acontecem. Com a reencarnação, o Espiritismo explica. Bom, consequências do passado somadas à sua indolência, à sua imprevidência, ao seu egoísmo, ao seu orgulho da atualidade. E isso é sempre um complicador. Agora, você pode enfrentar as questões humanas, mas com fé, com paciência, com perseverança, com tolerância. E aí é claro que você vai construir para si mesmo paz e felicidade. Quando você perdoar, compreender e devolver o mal com o bem, como nos pede Jesus, você estará dando um salto na sua evolução. E aí, olha, Ronaldo, que bênção. A próxima reencarnação, mesmo ainda sendo aqui na Terra, você já virá numa condição muito melhor. Porque você construiu isso. Até que você poderá, de repente, fazer parte de uma outra humanidade, num outro mundo, numa outra encarnação. Então, não desperdicemos esta oportunidade para estudar, aprender e, acima de tudo, nos melhorarmos moralmente. Porque se o mal, o materialismo, a preguiça, acarretam muitos problemas hoje e para o futuro, o bem, o amor, o perdão, o trabalho vão acarretar consequências boas para a próxima encarnação. E aí, então, agora nós já temos a resposta, né?
por que temos que estudar, por que temos que nos melhorar, porque tem um futuro pela frente. Muito bem, Marcos. Agora, uma pergunta aí, porque Ney Lobo, ele faz uma observação importante aqui. Ele dizia até mais abrangente do que qualquer outra filosofia, pois inclui em suas reflexões o plano dos espíritos, objetivamente como reais e não como entes abstratos, de razão ou míticos. Admite a filosofia espírita as íntimas relações dos espíritos conosco, os encarnados, e suas manifestações no plano físico, com reflexões especulativas sobre isso tudo, sem prejuízo das experiências científicas correspondentes. Só que ele toca num ponto aqui, Marcos. Ele fala assim, da filosofia emana a filosofia da educação, que, por sua vez, desenvolve uma pedagogia, e com o espiritismo não é diferente. De sua filosofia, temos com naturalidade a filosofia espírita da educação, que é um sistema ético-moral, tendo por base a moral ensinada e vivenciada por Jesus. Aí vem a pergunta. Ok, Marcos, mas vamos lá. Tudo bonito? Eu quero uma prática. Eu sou um professor, sou educador, independente de estar dentro de uma evangelização, vamos colocar assim, que aí é um outro ponto, uma evangelização espírita. Mas estou numa escola, sou espírita. Como eu vou conciliar isso com os meus alunados, seja da educação infantil básica, da educação do ensino superior? Está entendendo? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas eu sei também que não é uma receita de bolo. Mas, caramba, eu sou professor, sou espírita. Olha, Marcos, você não sabe o que eu passei hoje na escola. Rapaz, ele veio mandar. Hoje esse aluno veio pau mandado para mim. Não é fácil, não. Eu já estou querendo, eu quero me aposentar, eu não estou aguentando mais. Mas, espera aí, eu sei que eu sou espírita. Marcos, é uma luta interna, existencial. Me entendeu, Marcos? Eu quero que você me ajude, por favor, Marcos. Pois bem, Ronaldo, eu escrevi um livro a esse respeito. Está aqui, ó. Prática Educativa para Pais e Educadores. Esse livro é espírita, tá? Ele é baseado na filosofia espírita da educação, tá? E o título já está dizendo aí, não é só teoria. Aliás, muito pelo contrário, é prática educativa. Agora, nós temos que entender que educação é um processo. Nós jamais iremos resolver todas as coisas de uma hora para outra. Tá? O professor que é espírita, né, que abraçou o espiritismo, ele tem que entender que a escola, a não ser, obviamente, que ela se declare confessional de alguma religião, mas a escola, a pública e boa parte das chamadas particulares ou privadas, é laica. Ou seja, a escola, normalmente, não tem ligação com nenhuma religião, com nenhuma doutrina religiosa. Então, obviamente, que não cabe, não compete ao professor espírita querer levar o espiritismo lá para dentro da escola. Tá? Não é essa a conduta, não é esse o comportamento que se espera desse professor. Mas, se você abraçou o espiritismo, você sabe que os seus alunos, sejam crianças, adolescentes, jovens, lá da educação infantil ou do ensino superior, são espíritos reencarnados. Você sabe disso. Então, o seu olhar tem que ser diferenciado, porque você sabe dessa realidade, que eles estão trazendo tendências, ideias de existências passadas, mas também trazem lá para dentro da escola as influências do lar e também do meio social e da cultura em que vivem. Então, você terá que saber lidar com todas essas coisas, mas tem que fazer um processo educacional mais dinâmico,
mais participativo, permitindo que esses espíritos reencarnados, aliás, tanto quanto você, né, se coloquem, também questionem e levá-los a pensar. Vou contar um episódio aqui que aconteceu na cidade de Londrina, Paraná, onde eu estive, e eu fui fazer todo um encontro com jovens, adolescentes, né? E precisava tirar foto, né? Filmando o evento. Né? E na época eu tinha a câmera fotográfica já digital, né? E aí eu peguei e disse, olha só, minha gente, eu trouxe aqui a câmera, que é para poder fotografar aqui o evento, né? Mas eu não posso, né, ao mesmo tempo, né, ser fotógrafo e palestrante. Né? Vai ficar muito... Não vai dar, ou é uma coisa ou é outra. Bom, eu estou aqui, na verdade, como palestrante. Então, eu gostaria de saber de vocês quem seria o fotógrafo. Pegar aqui a máquina para tirar as fotos. O pessoal da escola arregalou os olhos. Ele vai dar a máquina fotográfica na mão deles. Aí os próprios alunos, os jovens, pegaram e falaram, fulano, tá, não sei o quê. Pá, e elegeram lá o jovem e eu entreguei a máquina para ele. Pode começar a tirar foto aí. Aí eu estou lá fazendo a atividade com eles, aí teve uma hora que eu parei e falei, bom, gente, uma paradinha aqui. Jovem, ô meu fotógrafo, eu não disse que você tem que tirar foto aqui do evento? Não, eu estou tirando. Você está tirando foto dos seus colegas. Você está fazendo selfie sua. Eu falei que vai tirar foto do evento. Você não tirou uma foto minha, dos slides, de coisa nenhuma que nós estamos fazendo aqui. Você entendeu? Você precisa tirar foto. É do evento, tem que registrar o evento. Ah, é? Falou. E aí ele mudou a postura dele. E aí continuou lá. Depois, quando deu intervalo, ele me entregou a máquina na mão, e depois não sei o quê, a gente bateu papo, e o pessoal ali. Essa é uma nova dinâmica dentro desse processo de educação. Primeiro, você tem que acreditar no educando que está com você, o potencial espiritual que ele possui, porque ele é um espírito reencarnado. Tem que permitir que ele participe desse processo, inclusive ele questionando, fazendo perguntas, porque isso é muito importante. E aí, então, como espírita que você vai fazer ele pensar em pensar sobre a vida, pensar sobre a ética do viver, porque ele é um ser inserido numa sociedade, ele não vive sozinho. Ele é um ser de relação, como todos nós somos, mas tem que ter uma ética para esse relacionamento. Então, você não fala do espiritismo abertamente, da reencarnação, mas você fala da vida. Você fala dos princípios morais ensinados por Jesus, sem precisar falar de Jesus. Então, tudo vai depender da sua postura, tudo vai depender realmente da dinâmica que você está dando para esse processo. Eu vou recomendar aqui, vou mostrar novamente. Então, olha, para quem quiser mergulhar melhor nisso, tanto na escola, quanto na evangelização, quanto no lar, então está aqui o meu livro, Prática Educativa para Pais e Educadores, que é uma publicação feita por mim através do Clube de Autores. Então, basta aí acessar clubedeautores.com.br e pode comprar aqui o livro. Ok, Marcos. Temos aí, agradecer aí, ao Zeni também está aí conosco, paz e saúde para todos, Elaine, Rosane, você já falou também no Wilson, estamos aí. Marcos, tudo bem, mas tem um contexto aí também que é a família, essa parte nós falamos sempre aqui. A participação da família nesse contexto escolar é muito importante, mas hoje nós vemos esse distanciamento. É aquele jogo de empurra que a educação vem de casa, enfim. Mas a família ela tem que estar participando da educação do filho. Não podemos negligenciar isso. Só o professor, o educador, ou somente a escola, não vai fazer o papel dela sozinho, que é de instruir, de levar realmente esse desenvolvimento cognitivo e também afetivo. E a família, Marcos? Neste contexto da educação do espírito,
e reencarnado, ele entra também? Com certeza, nós já falamos isso tantas vezes aqui no nosso programa, né? A escola não foi criada para substituir a família. A escola não foi criada para fazer a educação das crianças, eximindo a família disso. A escola complementa a família. A escola vai procurar trabalhar também junto com a família. Mas a família é imprescindível. Não consta, não é, Ronaldo, que no ato da reencarnação o espírito renasça lá na escola. Não. Não. Ele renasce através de um pai e de uma mãe, que constituem um lar e uma família. Depois é que ele vai para a escola. E por mais que esse ir para a escola esteja cada vez mais adiantado, primeiro ano, o segundo ano, essa criança, esse espírito reencarnado é totalmente dependente dos pais. E mesmo que já vá para a escola via creche, na educação infantil, mais cedo, não fica lá, retorna, não é? Porque entra no determinado horário e sai no determinado horário, ou seja, volta para o lar. Então, não tem como dizer que a família não tem responsabilidade educacional. Só tem. E como tem. E o Espiritismo é muito claro. A educação é missão outorgada por Deus aos pais. E os pais respondem pelo bom ou mau cumprimento dessa missão. Ah, mas o meu filho já está na escola, então agora... Né? Não, agora o quê? Agora você tem que continuar a fazer o acompanhamento. Agora você também tem que continuar a se preocupar com a orientação moral e espiritual dele, que nem sempre a escola faz. Mas a família precisa fazer. E o ideal, claro, é que família e escola se deem as mãos nesse trabalho. Então, Ronaldo, não tem como dizer que a família não tem nada a ver com isso. Até porque, pela lei da reencarnação, nós somos praticamente os mesmos que estamos aí nos reencontrando, e não é à toa. Então, Marcos, se a família tem essa importância nesse processo educacional, eu pego um ponto aí que você chamou a atenção agora. Aliás, semana que vem, Marcos, eu sugiro que nós continuemos nesse mesmo tema 2, por favor. Ok. Porque eu não esqueci se as letras bastassem, não. Ainda está aqui que nós prometemos, mas vamos lá. É porque o assunto é muito vasto, a gente... Mas um ponto que você chamou a atenção é que a reencarnação, como processo educativo, ela não começa na escola. Ela começa na família. É ali que se principia. Nós já falamos em várias vezes isso aqui, antes mesmo do nascimento. Então, se principia na família, e Ney Lobo ali, ele fala um ponto importante, que são das ideias inatas, que também nós já colocamos aqui. Essa criança, nos primórdios ali da sua idade, ela está nesse desenvolvimento. Então, a escola acaba ali, o que acontece? Aí entra aspectos culturais e sociais dessa escola, seja ela pública ou privada. Então, o educador que está ali, o professor, ele se vê diante ali, numa sala de aula, né, naquele ambiente heterogêneo, totalmente heterogêneo. Não é isso, Marcos? Então, cada um tem a sua especificidade, tem o seu pensamento, a sua cultura, enfim. Então, esse educador ele tem que ter uma visão macro. Mas essa visão macro, Marcos, ela parte do princípio, que é a educação da reencarnação, mas é uma palavra chamada amor. Mas não é o amor que também é pregada, que nós observamos. Vamos tratar com carinho aquele amor. Amor também não é energia, Marcos, em relação à ética e à moral desse processo educativo. Você está me entendendo?
Porque muita gente vai, que amor, que nada, tem que mesmo que pegar e fazer e tal. Peraí, mas ética e moral no processo educativo, a energia também é um processo de amor. A reencarnação mostra isso. Você disse antes aí, o processo de reencarnação. Então, a família, eu ainda estou na família, a criança está nascendo ali. Todo este contexto, nós não podemos eximir-se das nossas responsabilidades quanto pais, avós, no contexto familiar, ou quem esteja à frente da educação deste ser que está ali reencarnando. Sem dúvida, Ronaldo. Claro que ternura, carinho, afeto, colo, tudo isso faz parte do amor. Mas você também colocou muito bem. Energia na correção das más tendências também faz parte do amor. Também é amor. E isso compete principalmente aos pais, aos avós, tios, aqueles que na família são responsáveis pelas crianças que estão formando a nova geração. O Espiritismo, você lembrou, mostra que através da reencarnação, o espírito, ele traz ideias inatas, ele traz tendências de caráter, e que você precisa observar, e se for o caso, corrigir. Não pode deixar que uma má tendência continue. Porque se continuar, quando ele crescer, que adulto vai ser aí no seio da sociedade? Então, é por amor e usando o amor que tem que corrigir, que tem que mostrar que não é por ali. Então, isso é amar. Amar não é simplesmente passar a mão, vem cá, você errou porque você ainda ignora, porque você é criança, né? Não, você não deve fazer isso, porque é um espírito, ele tem um nível de consciência. Obviamente que ele está passando pelo período infantil, e ele não vai ter a consciência de um adulto, mas você vai conversar com ele para mostrar que ele errou. E que ele precisa pedir desculpa, que ele precisa reparar. O Ney Lobo trabalha muito isso, né? Eles chamam do Instituto Pedagógico da Reparação. Prejudicou alguém? Tem que reparar. E é aí que o nível de consciência dele cresce cada vez mais. Então, os pais, avós, tios, etc., não se iludam, né, com o amor. O amor precisa, sim, corrigir. O amor tem que chamar a atenção. O amor tem que mostrar o certo, para que ele saiba separar o certo do errado, o bem do mal, não apenas para ele, mas para os outros, porque, afinal de contas, ele vive num meio social, num meio coletivo. Então, referendando o que você colocou, Ronaldo, amor também é energia, e energia da correção, energia para mostrar o caminho correto. Até porque, Marcos, nós temos que compreender que esse processo de educação, e você disse bem antes, ele leva tempo, não é uma coisa imediata. Então, o amor como correção, e nós falamos aqui do aspecto social, cultural, tem tudo isso, mas o amor como energia, ele vai combater o egoísmo, que é justamente o ponto-chave de toda a problemática humana, de todo o processo que a educação reencarnatória vem trazer para nós, que é extirpar, destruir o egoísmo, que é a chaga. Esse mal que nós estamos falando, em que o amor vai agir com a energia, é justamente o egoísmo. Então, a educação, desde o início na família, é extirpar o egoísmo, que ele é sutil. Nós já demos vários exemplos aqui de que no seio familiar, ao invés de educarmos com amor e energia, estamos incentivando o egoísmo. Nós temos vários exemplos. Ora, meu filho, então tá bem, vou tirar o celular seu, você vai ficar sem o celular. Acabou.
Se você não fizer isso, você vai ficar sem o celular. Ai, não, então é melhor eu, a criança, é melhor eu fazer, que aí eu vou estar com o celular. Legal. Interesse. Olha como é que é sutil, Marco. Eu dei né? Uma coisa aqui fácil. Você está entendendo? Eu quero um celular novo. O celular dele tem 1 ano só, mas surgiu agora no mercado um outro celular. Essa criança só tem 10 anos. Aí, mas não tenho dinheiro agora, o pai, não vou te dar nada agora. Passa os 2 dias. Ih, mãe, meu celular, eu fui no banheiro, caiu dentro da privada. Ah, meu filho, bom, não está podendo te dar agora, mas tá bom, vamos lá no shopping, vou comprar para você. Olha que interessante, né, irmão? O que você acha disso, Marcos? Pois é, essa é a educação falseada. E tem aquele outro exemplo, olha só, que você já está pedindo para desligar o celular, né? Aí nada, né? Olha só, vamos ver o seguinte, se desligar o celular, vai ganhar, pronto. E aí você está fazendo a barganha. Mas isso não é educar. Você colocou muito bem, Ronaldo. Na verdade, o que você está exercitando junto a essa criança, esse jovem, é ele ser cada vez mais egoísta e interesseiro. Ele vai fazer, ele vai obedecer, porque ele vai ter uma determinada vantagem. É só por causa disso, e nada mais por causa disso. E aí, na verdade, nós estamos reforçando o egoísmo dele. Então, ele vai se movimentar na vida depois, de que jeito? Barganhando. Só vai fazer se levar algum tipo de vantagem. Se for algo realmente que vai ser bom para ele. Ele não vai pensar no bem de todos. Então, os pais, avós, enfim, que estão agindo dessa maneira, estão fazendo uma educação equivocada, falseada. Não é assim. Se você combinou, olha só, né? Pode ficar 1 hora no celular e só pode acessar isso ou aquilo, né? Então, você faz o combinado. Ora, se o seu filho extrapolar isso e você perceber, celular confiscado, conforme combinado. Não, mas olha só, eu não fiquei nem meia hora e eu tenho o direito a 1 hora. Sim, você tem direito a 1 hora desde que seguisse as regras combinadas. Mas como você não seguiu, acabou. Então, ele vai chorar, ele vai fazer pirraça, ele vai isso, ele vai aquilo. É problema dele, porque ele vai ter que aprender. Infelizmente, tem aqueles que só querem aprender com a dor. Então, reforçando, é processo. Leva tempo e exige, sim, energia e muita perseverança, além do diálogo e desses combinados. Perfeito, Marcos. Chegamos aí ao nosso final. Semana que vem nós vamos dar continuidade nesse tema, por favor, porque temos ainda, se as letras bastassem, eu quero e continuar também com esse Caminho de Luz, que é um texto muito bom, dando continuidade ali, e um tema oportuno que está aí, que é a adultização, que é um tema oportuno. Por quê? A menina, por exemplo, já pequenininha, já bota batonzinho, já tira todo o aspecto daquela infância. Você é contra o batom? Não. Não vamos deturpar os assuntos. Mas é um assunto importante também, porque é a forma de acrescentarmos, elevar o egoísmo, pensando que estamos educando. Este também é um outro processo. Mas vamos chegar semana que vem. Muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Gratidão a todos pelo carinho. Um grande abraço a você, Ronaldo. Um grande abraço a você que está aí nos acompanhando, a você que ainda vai nos assistir. Lembrando que o programa Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 pela Web Rádio Estação da Luz. E o vídeo fica disponível depois no YouTube. Basta você acessar o canal Estação da Luz Tavares. E aí você terá acesso, então, aos vídeos do nosso programa. Grande abraço, paz em sua vida, que Jesus lhe abençoe e até semana que vem em mais um
Espiritismo e Educação.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.